Olá, meu irmão, minha irmã, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo canal do Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis. A todos vocês, que Deus continue abençoando as suas vidas de um modo muito especial, que Deus esteja cuidando dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus anseios e que a cada dia você tenha a sensibilidade de ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo através da palavra, a Bíblia, que é regra de fé e prática para todo cristão. Então, que Deus abençoe de maneira muito particular e muito especial a cada um, segundo as suas necessidades e segundo os propósitos e a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Hoje nós vamos tratar de um tema que ele é um pouco complexo. Nós vamos fazer um resumo aqui a respeito desse tema, que envolve, dentro do nosso cristianismo, envolve as questões de fé quanto à vida cristã, quanto à presença de Jesus, a ressurreição, a vida eterna, a volta de Jesus, a qual todos nós aguardamos. Como que acontece esse processo, este processo de fé, esse processo em que nós temos que estar pautados pela Bíblia, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo a revelação de Deus neste tema tão importante e tão aguardado que é a volta de Jesus Cristo. Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas contemporâneos, ele diz que o maior evento do ser humano não foi o homem ter tocado os pés na lua, mas sim Deus ter tocado os pés no chão da terra, porque ele se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós compreendemos que Jesus Cristo é o Deus encarnado e este evento da vinda de Jesus mudou a história da humanidade antes e depois dele. Então, vale a pena nós pararmos, darmos a importância devida a esse estudo, dar a importância devida às palavras de Jesus, aos ensinos de Jesus, porque, afinal de contas, desta maneira, o próprio Jesus dividiu a história da humanidade, antes de Cristo, depois de Cristo, porém, não alterou os valores, os princípios, a nossa relação com Deus e a expressão do próprio Deus para que não haja injustiça. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e aquilo que ele colocava como norma de fé e prática para o Antigo Testamento também continua valendo para o Novo Testamento, para os nossos dias. É claro que, em algumas circunstâncias, foram feitas algumas adaptações, algumas mudanças, porque aquilo que era tão material, aquilo que era tão visível, passou no Novo Testamento a ser expresso de uma forma espiritual. Como, por exemplo, nós não fazemos mais sacrifícios de animais, por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi único, perfeito, verdadeiro e insubstituível. Então, nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, porque Jesus Cristo, que é semelhante a nós, ele se fez a imagem e semelhança de cada um de nós, nos representando sem pecado, para que nós tivéssemos a oportunidade de regeneração, de reconciliação com Deus, para que nós tenhamos a ressurreição para a vida eterna. Então, quando nós tratamos da pessoa de Cristo, nós observamos que existem muitos detalhes a serem estudados, mas hoje, nesse estudo de hoje, eu peço para que você que nos acompanha busque a sua Bíblia, tenha a sua Bíblia em mãos, porque nós vamos utilizar bastante da Bíblia e utilizando da Bíblia em cada passagem, em cada detalhe, nós vamos permitindo que o Espírito Santo continue falando conosco. Então, pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, uma caneta para anotações, se você gosta de fazer desta maneira, mas acompanhe através da palavra de Deus.
Então, para iniciarmos este momento de estudo, este momento de reflexão, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos e cuidados e pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine, se revele a nós segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer transmitir a nós no dia de hoje. Que nenhuma distração venha fazer com que nós nos afastemos do Senhor nesse momento, mas que nós possamos estar voltados exclusivamente para o estudo da tua palavra, que possamos crescer no conhecimento, para que a nossa vida seja uma vida de adoração e louvor ao Senhor. Eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã, e peço que o Senhor permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ao nosso estudo, falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo, falando a respeito da ressurreição e da vida eterna, a volta de Jesus, como vai ser este momento. É claro que vocês já ouviram muitas versões, muitas aplicações, ouviram muitos sermões, muitas mensagens a respeito disso, mas nós temos que nos voltar para a Bíblia e seguir segundo o que a Bíblia diz, não a interpretação de alguém, a interpretação de uma pessoa que acha que pode ser assim ou pode ser diferente. Não, nós não achamos, como cristão, nós não achamos nada. Nós simplesmente seguimos o que a palavra de Deus, a Bíblia, nos diz. Nós temos que observar, em primeiro lugar, é que o nascimento de Jesus era tão esperado quanto a sua volta neste momento. Havia uma profecia que nasceria o Messias teria que cumprir uma série de requisitos, a começar da sua própria gestação, que seria gerado numa mulher virgem, né, sem contato com nenhum homem, e isto aconteceu em Maria, a mãe de Jesus. Agora, fora esta questão, como diz Lucas no capítulo 2, ele fala que o menino crescia em graça e sabedoria. Jesus, ele foi crescendo, num primeiro momento ele foi cuidado ali por José, cuidado por Maria, depois José, muito provavelmente, morre mais cedo, então ele sai do cenário da Bíblia, da história da Bíblia, Maria permanece ali até depois da morte, da ressurreição de Jesus, mas essa missão que José e Maria têm de também participar, esse privilégio da missão de participar da encarnação de Deus aqui na Terra em Jesus Cristo. Então, Jesus, ele já nasce como sendo uma pessoa diferenciada, uma pessoa que tem uma missão específica, que era vencer a morte através da sua vida íntegra e sem pecado, para poder nos reconciliar com Deus, para que nele nós tenhamos a oportunidade de vida eterna também. Então, este é o primeiro ponto que nós temos que pensar. O cuidado de Deus em que Jesus cumprisse todas as profecias para que ele fosse reconhecido Messias e para que nós tenhamos a oportunidade de ressurreição e de vida eterna. Para isso, no texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto, então, 1 Coríntios, no capítulo 15, olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui, a partir do versículo 3. Olha o que ele escreve. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem.
depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sendo digno de ser chamado apóstolo, pois perseguia a igreja de Cristo. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Observe como o apóstolo Paulo coloca os detalhes do seu encontro com Deus, os detalhes da presença de Jesus e a maneira que Jesus cumpriu todas as profecias, como eu disse, desde a sua concepção, desde a sua gestação, né, sendo concebido pelo Espírito Santo através de Maria, que é uma virgem, não tinha contato íntimo com nenhum homem, ela estava noiva de José quando isso acontece. Então, nós observamos que cada detalhe da profecia, que era tão esperada, foi cumprida passo a passo na vida de Jesus. É por isso que ele foi reconhecido o Messias. E aqui o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 3, ele fala, ele dá um resumo a respeito dessa testificação de que Jesus é o Messias. Ele fala: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. O que quer dizer isso? Cristo morreu pelos nossos pecados segundo o que já estava prescrito na Bíblia. Isaías 53 fala que ele seria moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, ele seria o castigo que nos traz a paz. Ele seria moído por cada um de nós. E realmente ele foi, e é isso que o apóstolo Paulo está ressaltando aqui. Tudo aconteceu segundo as Escrituras, porque tudo aquilo que foi revelado por Deus para que nós compreendamos, ou já aconteceu fielmente, e ainda vai acontecer algumas coisas, como por exemplo, a volta de Cristo, que é tão esperada, que é o maior evento esperado de todos os cristãos. Assim como o povo de Deus esperava, estava ali ansiosos pela vinda do Messias, também hoje o povo de Deus espera a volta de Jesus Cristo, para que ele venha, para que nós tenhamos a ressurreição, a vida eterna. Aqueles que estiverem vivos terão o seu corpo transformados, nós vamos ver isso aqui com mais detalhes, mas estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a promessa. E quando nós estudamos as profecias, estudamos tudo aquilo que foi dito no passado, que se tornou história, mas uma história verídica, uma história real, uma história guiada por Deus, quando nós observamos cada detalhe dessa história, nós percebemos que Deus jamais deixou que nenhum detalhe se passasse. Como Jesus mesmo disse, não vai passar nenhum tio, nenhum Y, até que tudo se cumpra. Nada vai ser tirado da Bíblia, nada pode ser acrescentado à Bíblia. A Bíblia é um cânon fechado e dentro deste cânon nós temos a revelação de Deus para todo cristão. Por isso que eu sempre repito, a Bíblia é a única regra de fé e prática para todo cristão, sendo ela um cânon fechado. É claro que nós temos também outros livros, outros autores, teólogos, pessoas com dons espirituais que nos trazem muitas elucidações, muitas reflexões, muitas aplicações a respeito dos textos bíblicos. Mas nada pode fugir do que a Bíblia já apresenta. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele diz: ainda que seja nós os apóstolos,
ou que venha um anjo do céu, que pregue um evangelho que vá além do de Cristo, que seja maldito, que seja anátema em algumas traduções. Então, se alguém inserir na Bíblia um evangelho que vai além daquilo que Cristo viveu, pregou, aquilo que foi registrado no cânon, se for a lei, não é de Deus. Se for a lei, é maldito, como o texto diz ali. Então, o que nós temos que observar? Em primeiro lugar, tudo aconteceu segundo as Escrituras. As Escrituras é o termo que nós chamamos hoje de Bíblia. E aqui ele fala que Jesus foi sepultado, versículo 4. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas. Cefas é o nome grego de Pedro, né? Apareceu a Cefas, né? E depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 de uma só vez. Observe que a ressurreição de Jesus não foi um evento obscuro, não foi um evento simplesmente para os seus discípulos que se tornaram apóstolos, não foi um evento reservado. Jesus tornou pública a sua ressurreição. E mais de 500 viram Jesus ressuscitado de uma só vez. Mais de 500 pessoas. Então, nós temos que compreender que Jesus, ele entra na história, ele muda a história da humanidade. Antes e depois dele, ele não faz acepção de pessoas, ele não faz seleção de pessoa alguma. Ele se apresenta a todos com a verdade, com a espiritualidade, da maneira que realmente ele é. Também, o que nós temos que compreender? Ainda em 1 Coríntios 15, nos versículos de 12 em diante, olha o que diz aqui, ó. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a vossa pregação. Permaneceis ainda nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormem em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Observe o que o apóstolo está falando. Ele está reafirmando a ressurreição de Jesus, mas ele está dizendo: se Cristo não ressuscitou, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, o único motivo para que Cristo não pudesse ressuscitar seria se ele tivesse cometido algum pecado. Porque, afinal de contas, o salário do pecado é a morte, e desta maneira é que nos é apresentado a necessidade da ressurreição e do sacrifício de Cristo. O que nós temos que compreender dentro desta perspectiva bíblica? Desculpe, eu estou com a voz um pouco rouca e também com a garganta incomodando um pouco. Esse tempo de resfriados, esse tempo seco, acaba ressecando a garganta. Mas, seguindo aqui, a importância que nós temos de olhar pela palavra de Deus, a entrega de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, e ter a convicção que ele morreu e ressuscitou porque nele não havia pecado.
Então, o que o apóstolo Paulo fala? Ele está falando no texto. Tinha pessoas naquela época que falavam que isso era uma bobagem, que isso não existiu, que Jesus não ressuscitou. Inclusive, haviam pessoas que diziam que o corpo de Jesus teria sido roubado pelos próprios discípulos para dar a ideia de que ele havia ressuscitado. Mas nada disso era verdade, né? Jesus realmente ressuscitou e para provar isso, ele aparece aos seus discípulos que se tornam apóstolos, aparece ao apóstolo Paulo, que foi chamado posteriormente, e aparece a mais de 500 pessoas depois da sua ressurreição. Então, Jesus ele faz esse evento se tornar público exatamente para respaldar com testemunhas com garantia que ele ressuscitou. Então, o conjunto de normas de ética, de moral que Jesus apresenta não é só para esta vida. Os princípios, os valores do reino de Deus não são apenas para esta vida, mas sim para a vida eterna, para a vida eterna na ressurreição. Eles são implantados aqui hoje e implantados desta maneira na nossa vida hoje, como é instaurado o reino de Deus, aí nós vamos viver pautados pela nossa constituição maior, que é a Bíblia, porque todo reino tem uma constituição, a nossa constituição é a Bíblia, nós somos parte do reino de Deus, mesmo ainda aqui na terra. O reino de Deus tem que começar em nós aqui, para que nós tenhamos a continuidade dele após a ressurreição. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? O que vocês aprenderam de Jesus não é apenas para que nós vivamos aqui, que é o que ele fala no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Se nós formos cumprir tudo simplesmente para viver nessa vida, nós vamos acabar sendo muito infelizes, porque a palavra de Cristo, em contraste ao pecado, ela nos restringe em muitas situações, ela nos poda, né, poda a nossa maldade, nos restringe quanto aos prazeres humanos, aos prazeres da carne, né, como é colocado em Gálatas capítulo 5, versículo 19, a prostituição, a lascívia, a embriaguez. Então, tudo o que é humanamente agradável às outras pessoas e é agradável ao ser humano por causa da corrupção do pecado, o cristão, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai se abster de tudo isso. E se ele se abstendo pela fé, por acreditar que haverá uma vida eterna, haverá uma ressurreição e que ele estará para sempre com o Senhor, se isso não fosse verdadeiro, então o ser humano seria o mais infeliz dos seres humanos. Por quê? Porque ele não iria viver na plenitude do que a vida oferece aqui e não teria vida após a morte. Mas não é isso que a Bíblia ensina para a gente. O que a Bíblia ensina é que nós devemos perseverar. Bem-aventurado aquele que persevera na tribulação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa de Cristo, ao qual Deus tem preparado aos que o amam. Então, observe esse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12 em diante, né, que é bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual Deus vai entregar aos que o amam. É com esta perspectiva que nós vamos somando aquilo que já foi no passado, já foi visto no passado, e que agora está no presente, o cumprimento do reino de Deus instaurado para todo aquele que nele crê, como diz João no seu primeiro capítulo, né? A todos quanto creem neles, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você é filho, filha de Deus, nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo,
somos unidos pelo mesmo Pai, independente da sua expressão religiosa, do seu vínculo denominacional. Deus é Pai para todos. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador para todos. O Espírito Santo é o mesmo para todos os adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, nós temos que estar pautados, baseados diretamente na palavra de Cristo. Jesus, ele cumpriu tudo o que era profecias segundo as Escrituras. E ele confirmou a sua ressurreição. Também ele confirmou a sua ressurreição, como nós vimos aqui na continuação do texto de 1 Coríntios, capítulo 15. O que acontece com tudo isso? A partir daí, o que vai acontecer com tudo isso? Nós temos o livro de Atos. Atos é um livro escrito por Lucas também. Lucas escreve 2 livros na Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. E quando nós chegamos no capítulo 2, os versículos de 29 a 32, também vai ressaltar a pessoa de Jesus Cristo. E aqui fala: irmãos, seja-me permitido dizermos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Observe que está sendo colocado aqui a pessoa de Jesus Cristo como descendente de Davi, isso fazia parte da profecia, num reinado que jamais terá fim. Esta era a profecia. Muitas pessoas se perguntam, né? Mas se o reinado de Israel havia a promessa de que nunca teria fim, porque sempre haveria o descendente para assumir o trono, e quando assumisse o trono o Messias, o reino não teria mais fim, aonde está o reino de Deus? O próprio Jesus fala: o meu reino não é desse mundo. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é formado por todos os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, se você, né, meu irmão, minha irmã, se você adora a Deus em espírito e em verdade, se você mantém a fé em Jesus, segue os mandamentos da palavra de Deus, se permite ser guiado pelo Espírito Santo, se você tem esse conjunto de fatores, você faz parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele se expande de tal forma que ele abrange todos os países deste mundo. Todos os lugares, em todos os lugares desse mundo, existem adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, esses formam o reino de Deus que jamais terá fim. E aqui ele está falando: olha, Davi foi um rei excelente, o melhor rei de Israel, mas ele morreu, não ressuscitou, e o túmulo dele existe aqui até hoje. Agora, Jesus, que é da descendência de Davi, ele instaurou o reino divino, mesmo aqui na terra, o reino de Deus já está instaurado. Você vê a declaração de Jesus ali um pouco diferente da de João Batista, por exemplo. João Batista, ele pregava a respeito do arrependimento de pecados, a necessidade do arrependimento e do batismo, e dentro dessa perspectiva ele falava que isso tinha que ser feito porque está próximo o reino de Deus. O reino de Deus está
próximo. Jesus, quando vem na sua pregação, ele declara: é chegado o reino de Deus. Ele instaura o reino de Deus. Mas aonde? Em qual país? Em qual cidade? Ele instaura o reino de Deus no universo. Ele instaura o reino de Deus no mundo inteiro em que nós vivemos, no planeta Terra inteiro, para que todo aquele que nele crê faça parte desse reino que jamais terá fim, porque Deus é eterno. Então, o que o texto apresenta aqui em Atos, capítulo 2, do versículo 29 em diante, é que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, ao contrário do rei Davi, que morreu, mas o seu túmulo permanece. Davi não ressuscitou, não houve ressurreição. A ressurreição será com Cristo para a vida eterna. Também nós podemos olhar, falando a respeito, né, agora que todos nós já compreendemos a ressurreição de Cristo, vamos falar um pouquinho a respeito da volta de Jesus. Como será esta volta de Jesus? Como que Deus revelou a volta de Jesus para nós aqui na Terra? Um texto que eu gosto muito, aqui em Atos mesmo, Atos capítulo 3, versículo 19 em diante, olha o que diz o texto aqui, falando nessa perspectiva da volta de Jesus. Quando Jesus vai voltar? No Evangelho foi deixada ali uma profecia de que o Evangelho seria pregado em todos os reinos, em toda a terra, né? E aí então viria o fim. O evangelho já foi pregado em todos os lugares, tanto no mundo conhecido no tempo de Jesus, quanto em nosso mundo também. Ele está sendo muito difundido, ele é pregado, é espalhado de várias formas, de muitas maneiras, principalmente depois desse período que nós vivemos hoje, que é a instauração do período da tecnologia, onde a transmissão das informações são extremamente velozes, são extremamente rápidas. Então, o evangelho já foi pregado no mundo inteiro, continua sendo, claro, porque isso até o último momento antes da volta de Cristo terá que ser assim. Nós vamos continuar levando o evangelho que restaura, o evangelho que cura, o evangelho que traz paz, o evangelho que traz soluções, que traz esperança, que revitaliza o nosso ser. Então, o evangelho vai continuar sendo pregado até a volta de Cristo. Mas a abrangência dele hoje já alcança todo mundo. Então, se alcança, o que falta para Jesus voltar? Então, aqui em Atos, capítulo 3, versículo 19, o discurso de Pedro, olha o que Pedro coloca aqui, trazendo uma revelação que talvez nem ele mesmo tenha percebido quando falou. Mas aqui diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e em tudo quanto vos disser. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Observe o que Pedro fala aqui nesse texto. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Porque como que funciona o perdão dos pecados, dos nossos pecados? Nós confessamos a Deus o nosso pecado. O texto da primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Então, o primeiro passo
é reconhecer que somos pecadores, e aí o primeiro passo divino, né, diante de Deus, quando nós reconhecemos humanamente o nosso pecado, que nós erramos, fizemos aquilo que desagrade a Deus, para que nós recebamos o perdão, nós temos que dar o primeiro passo espiritual. Nós tivemos o primeiro passo humano, que é o reconhecimento do erro, e agora vamos para o primeiro passo espiritual, que é confessar os nossos pecados. E diante desta confissão, Deus ele recebe isto como verdade, ele fala para que nós sigamos a nossa vida e não venhamos mais cometer aquele erro, cometer aquele pecado. Vá e não peques mais. Não quer dizer que a pessoa nunca mais vai errar, mas aquilo que ele já sabe que ofende a Deus, não faça. É isso que o texto está falando. Então, primeiro passo humano, reconhecimento de que é pecador e que transgrediu a palavra de Deus, que ofendeu a Deus. O primeiro passo espiritual é se apresentar diante de Deus e confessar o seu pecado. Aí o texto fala que ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. É o que Pedro está falando aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Agora, a continuação do texto, olha o que ele diz. A fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Por quê? Cristo é a palavra grega relativa à palavra hebraica Machia, que é o Messias. Então, no Cristo, que é a palavra grega é Messias, é ungido, o que significa a palavra em si, a tradução dela, é ungido de Deus, que é o Cristo, né? E é este que foi designado Jesus. O que quer dizer isto? Jesus foi reconhecido como sendo Cristo, como sendo ungido, como sendo o Messias de Deus, porque ele cumpriu todos os requisitos bíblicos, como nós vimos ali em 1 Coríntios com o apóstolo Paulo. Mas o que ele fala aqui? Até quando Jesus vai ficar no céu? Até quando ele vai ficar ali sem voltar à terra, sem voltar para nos resgatar, para nos encontrar? Olha o que o texto diz aqui, no versículo 21 de Atos 3. O qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos santos profetas. Então, o Jesus vai ficar no céu até o tempo da restauração de todas as coisas dita pelos santos profetas desde a antiguidade. O que ele está falando aqui? O que nós conhecemos como Antigo Testamento continua sendo válido na sua íntegra, nos seus requisitos, mesmo que alguns pontos passaram de físicos para espirituais, como, por exemplo, o sacrifício, como eu já disse aqui, nós não sacrificamos mais animais, porque o sacrifício de Cristo é perfeito, mas e também não acendemos incenso para a oração, nós simplesmente oramos, porque Jesus Cristo nos deu livre acesso ao Pai pelo seu sacrifício, ele mesmo nos ensinou a orar. E o que o texto coloca é quem é o profeta principal da história bíblica que nos trouxe as primeiras revelações de Deus. Moisés, é por isso que no versículo 22 em diante, ele vai falar a respeito de Moisés. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, olha o que o texto está falando, que a figura de Moisés já era uma pré-figura de Cristo. E ali, tudo que Moisés ensinava, o povo de Deus cumpria, e da mesma forma, tudo que Moisés falou continua válido para os tempos de hoje, só que agora na pessoa de Cristo, segundo a interpretação de Cristo, apresentando a mensagem pura do Evangelho, coerente com o caráter e personalidade de Deus, coerente com o amor de Deus. Então,
nós temos essa esperança, essa expectativa da volta de Jesus Cristo, porque aqui afirma que ele vai voltar. Nós precisamos levar o evangelho com fidelidade, com integridade e viver o evangelho em nossas vidas para que tudo isso aconteça de forma equilibrada, sem liberalismos, sem legalismos, mas que nós vivamos na graça e na misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Mas aí a pergunta ainda continua: quando vai acontecer essas coisas? Quando Jesus vai voltar? E aqui nós vamos ter um outro texto, né, que fala a respeito da volta de Cristo de uma maneira mais enfática. E olha o que esse texto aqui ele vai mostrar para a gente a respeito da volta de Cristo. Quando nós temos o texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz aqui. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes por demais, como aqueles que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram, os que dormem. Né? Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, observe a declaração aqui de que Cristo vai voltar, mas ele vai voltar quando? Aqui fala que, ouvida, né, a voz do arcanjo e soada a trombeta. Essa referência da trombeta é muito importante para que nós venhamos observar que trombeta que é essa. Quando nós o texto fala, né, que vai ser ressoada a trombeta de Deus, mas que trombeta é essa? E aí nós podemos voltar ao texto de 1 Coríntios, capítulo 15, novamente, que vai nos dar mais uma parte deste quebra-cabeça. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, né, nós temos a questão da trombeta. Então, 1 Coríntios 15, versículos 50 em diante, olha o que diz o texto aqui. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ressoada a última trombeta. Olha o que o texto fala aqui: ressoada a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Observaram aqui o que acontece? O texto fala, o texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 em diante, fala que ao soar a trombeta, Jesus vai voltar. Mas qual trombeta? Aqui em 1 Coríntios 15, no versículo 52, fala que é a última trombeta. É a última trombeta que vai ser soada. E se é a última trombeta, aonde está esta última trombeta? Olha o texto de Apocalipse, né? Apocalipse,
o capítulo 11 de Apocalipse, Apocalipse capítulo 11, dos versículos 15 a 18. Então, pega a sua Bíblia aí, né? Apocalipse capítulo 11, dos versículos 15 em diante. Olha o que o texto diz aqui. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então aqui fala, né, a sua Bíblia deve ter um título em cima do versículo 15, falando a respeito da sétima trombeta. A sétima trombeta é a última trombeta em que o texto de 1 Coríntios e de Tessalonicenses está se referindo. São 7 trombetas, 7 cálices, né? Essa questão do juízo de Deus nos dias finais. Então, a sétima trombeta, quando chegar a última trombeta, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, né? Jesus, ele vai ressuscitar os mortos. E aqui em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, fala a respeito da sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do nosso mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Então aqui está instaurado definitivamente o reino de Deus. É este momento em que Jesus vem tocar a última trombeta, a sétima trombeta. Ele vem, ele vai ressuscitar os mortos e definitivamente vai instaurar o seu reino. E aí a pergunta: mas e aqueles que não aceitaram, que não aceitam a presença de Jesus, que não aceitam a palavra de Deus? Como que ficam essas pessoas que realmente não aceitam a palavra de Jesus Cristo, não aceitam a Bíblia, não se arrependem, não querem mudar de vida? Como que ficam essas pessoas diante da palavra de Deus? Né? Se você olhar aí no seu texto de 2 Tessalonicenses, observe aí o texto bíblico em 2 Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, né, os versículos 8 e 10. Olha, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 e 10, 8 a 10, né, ele vai dizer assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira, e todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, aqueles que não acolheram o amor, não acolheram a verdade, esses aqui fala que quando Jesus voltar, e Jesus vai voltar quando? Na sétima trombeta tocada, para instaurar o seu reino. Ele vai resgatar os salvos e aqueles que rejeitaram a Jesus. O texto aqui de 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala que esses serão mortos, serão destruídos simplesmente pela presença de Jesus. Porque aquele que não aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, não pode fazer parte do reino de Deus. Então, nós teremos os salvos em Cristo ressuscitados, aqueles que tiverem vivos transformados, e juntos iremos com Jesus Cristo para os céus.
E aqueles que ficaram aqui? Os que ficaram aqui serão mortos pela manifestação da presença de Deus. E aí Satanás e seus anjos, seus demônios, que lutaram tanto para ter destaque, para ter poder, né, lutam, mas depois eles não têm em quem mandar. Eles não existe mais ninguém e a terra se torna uma prisão para ele, e nessa prisão ele vai ficar por 1000 anos, é o que o texto bíblico nos diz. E depois desse período, o que vai acontecer? Então, Jesus vai voltar, a manifestação da sua vinda, ela vai matar aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a Cristo, não aceitaram o Espírito Santo, não buscaram a Deus em espírito e em verdade, então esses serão destruídos. Ao contrário, aqueles que aceitaram, aqueles que receberam a Cristo e se tornaram filhos de Deus, serão resgatados. E acontecerá o que com esses? Nós temos aqui o texto de Apocalipse, capítulo 21, que fala o que acontece com esses. Vi no céu, vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. É isto que vai acontecer com os salvos. Vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e aquele que está assentado no trono enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, a morte já não vai existir, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Nós habitaremos com Deus, Deus conosco, durante toda a eternidade. Jesus está voltando, Jesus está chegando para ressuscitar todos aqueles que nós amamos e que também entregaram as suas vidas a Cristo Jesus, reconhecendo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Ele vem para nos ressuscitar se nós estivermos mortos, mas ele vem para nos transformar se nós estivermos vivos. O fato é que aqueles que dormiram no Senhor, os que morreram no Senhor, e aqueles que, mesmo vivos, né, entregaram suas vidas a Cristo, todos serão transformados e juntos viveremos a eternidade com Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando, a ressurreição é um fato, a vinda de Jesus é um fato, e a vida eterna é um fato celestial reservado para todo aquele que crê. Vale a pena você crer na palavra de Deus e compreender que existe, né, um Salvador, que existe o Cristo que se entregou por nós. Esse Cristo que se entregou por nós nos garante, mediante o arrependimento, a confissão, a conversão, ele nos garante a remissão dos pecados, a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo. Então, que nós tenhamos em mente esse Deus soberano, esse Deus que está cuidando de nós, cuidando de você, da sua família, dos seus planos, dos projetos. Deus está cuidando de todos de um modo muito especial. Que esse estudo venha trazer a solidificação da fé, da esperança, a manutenção da palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Jesus Cristo está voltando. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que tem nos acompanhado,
que participou desse estudo conosco, aqueles também que verão essa mensagem posteriormente, que o Senhor esteja cuidando de cada um segundo os teus propósitos. Eu agradeço pela tua palavra, agradeço pelas bênçãos e cuidados e oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.